Olá, amados! Conforme fazemos religiosamente todas as semanas, aqui estamos de volta para darmos prosseguimento a mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Antes, porém, queremos nos apresentar. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, cujo presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossos endereços são os seguintes. A sede de nossa igreja aqui no Brasil fica na Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Em Volta Redonda temos nossa filial na Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, bem próximo ao Colégio Municipal Jaime Martins. Em Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Jardim Freitas Soares, bem em frente ao CRAS. Também em Valença, município do estado do Rio de Janeiro, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934, bem próximo à Torre. Em Pinheiral, Rua Benjamin Constant, número 3.907, quilômetro 5, Pinheiral também é um dos municípios do estado do Rio de Janeiro. Em Caratinga, Minas Gerais, Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194, bairro Esperança, Caratinga, município do estado do Rio, ou melhor, do estado de Minas Gerais. Estamos expandindo nossas igrejas agora para o estado de Minas. E ainda no estado de Minas Gerais, município de Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350, centro, bem em frente à Praça da Estação. Meus amados, queremos recomendar-lhes nosso jornal. Saiu agora o mais novo número, Missão Europa em Ação. Este jornal traz reportagens, notícias sobre os fatos relevantes das nossas igrejas do Ministério Missão Europa, não somente no Brasil, mas também no exterior. Aqui temos notícias sobre a obra missionária, entrevistas, testemunhos de curas e milagres, palavras pastorais e muito mais. São 12 páginas coloridas por apenas R$ 2 a unidade. E se você adquirir acima de 20 unidades, para evangelização, nós fazemos um desconto de 50% e cada jornal sairá por apenas R$ 1. Envie sugestões, matérias, notícias sobre as igrejas filiadas ao nosso Ministério Missão Europa. E o nosso telefone de contato é 24 999 09 9316. Bem, vocês também poderão cooperar conosco, com o nosso ministério, prestigiando-nos com anúncios em uma de nossas páginas de classificados. Você poderá divulgar o seu negócio, o seu comércio, o seu empreendimento e, ao mesmo tempo, o seu anúncio estará contribuindo para a expansão da obra de Deus. E este é o nosso manual de estudos das lições bíblicas da Escola Dominical. Ebenezer Dominical é uma revista que nós editamos trimestralmente
para estudo em classe todos os domingos nas escolas bíblicas dominicais. E o comentarista deste trimestre é o pastor José Terra, que tem por temática Deus, a expressão máxima do amor. Hoje falaremos sobre a lição número 5, lição de 30 de julho de 2023, que tem por tema a personalidade de Deus. O texto áureo encontra-se com base no capítulo 55, versículo 8, do livro do profeta Isaías, que assim diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Verdade aplicada. Entendemos que uma pessoa é alguém dotada da capacidade de pensar, de sentir e de tomar resoluções. E isso se restringe a um corpo. Temos por objetivos desta lição os seguintes: mostrar que Deus tem personalidade, apresentar um Deus pessoal e demonstrar Deus como um ser que possui sentidos. Os nossos textos de referência são os seguintes: Provérbios, capítulo 15, versículos 8 e 9. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça, ele ama. Ainda profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 9. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Introdução. Muitas vezes, em reuniões, ouvimos pessoas dizer como são gratas pelo amor do Pai Celestial e Jesus Cristo. Com certeza, todos sentimos o amor de Deus quando nos aproximamos dele, através da obediência aos seus mandamentos, ainda que nos sintamos indignos do seu amor. É bom aprendermos sobre o Deus magnífico e glorioso, que tem paixão e sentimentos eternos. Ele pode entristecer-se quando não amamos nossos irmãos e optamos por negligenciá-lo. Tópico número 1. O título é Uma Pessoa Viva. Deus é uma pessoa viva. Ele possui vida, autoexistência e caráter. Os 3 elementos da personalidade são inteligência, sensibilidade e vontade. Sendo uma pessoa, ele tem habilidade para pensar, sentir e escolher. A Bíblia prova que Deus é uma pessoa, atribuindo-lhe características de personalidade. Ele vê, ouve, sabe, fala, ama, deseja e trabalha.
A verdadeira religião é possível porque Deus é uma pessoa a quem o crente pode amar, adorar, conhecer e obedecer. Um relacionamento pessoal entre Deus e o homem torna-se possível porque ele é uma pessoa e o homem foi criado à sua imagem. Quando o crente ora, sabe que Deus o vê, vai ouvir e responder. A salvação é o processo mediante o qual os pecadores são conduzidos a um relacionamento redentor com esta pessoa divina através da obra mediadora de Jesus Cristo. Tópico 1.1 Um espírito pessoal. Há um pensamento que traz a ideia de que Deus não é um ser pessoal, ou seja, seria uma força universal e cósmica, um princípio vital. Tal ideia é difundida por religiões e considerada por cientistas e intelectuais. É cômodo pensar em Deus dessa forma, porque tal abordagem elimina a possibilidade e necessidade de um relacionamento moral e pessoal com Deus. Os homens destituem-no do seu trono de poder e glória, bem como da sua posição de soberano, diante do qual todo ser deve-lhe obediência. Deus é considerado a manifestação das forças naturais por muitos ou o princípio delas. Para outros, ele não passa de uma simbologia metafórica, rica e magnífica. Talvez um princípio geral natural ainda sem nomenclatura. Esse Deus filosófico é aceito até por ateus. Segundo as Escrituras, Deus está longe de ser apenas uma metáfora. Ele é espírito pessoal. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Nem é preciso enfatizar que a Bíblia apresenta Deus com todos os atributos de um espírito. As religiões repousam sobre este fundamento. O relacionamento com Deus, os cultos prestados a Ele, as orações, a confiança em um Deus preservador, benfeitor e redentor despertam-nos este sentimento. O Deus da Bíblia é uma pessoa. Ele falou a Adão, revelou-se a Noé, fez um pacto com Abraão, tratou Moisés como a um amigo. Em todas as situações a ele se referem com pronomes pessoais. Ele diz: eu sou, este é o meu nome, conforme registro do livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Eu sou o Senhor vosso Deus, livro de Números, capítulo 15, versículo 41. Invoca-me e eu te responderei. Livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo número 3. Como um pai que se apieda dos seus filhos, assim o Senhor se apieda dos que o temem. Livro de Salmo, número 103, verso 13. Ó tu, que ouves a oração, a ti virá toda a carne. Salmo, número 65, verso 2. O Senhor pôs em nossos lábios palavras que revelam que Deus é Espírito quando nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo número 9. Segundo a Bíblia e os ditames de nossa natureza, tanto da razão quanto da consciência, Deus é espírito. Sendo espírito, é necessariamente uma pessoa, um ser que pode dizer eu e a quem podemos dizer tu. Subtópico 1.2. Um ser com emoções. Deus é uma pessoa. Isso não significa que ele seja um ser humano. Deus possui personalidade e é um ser racional com autoconsciência. Os teólogos definem-no uma pessoa, um ser que possui mente, emoções e vontade. Deus tem um intelecto. Salmo número 139, verso 17. Emoções, conforme Salmo número 78, verso 41. Vontade, Epístola 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Definitivamente, Deus é uma pessoa. Ninguém duvida da personalidade do homem, feito à imagem de Deus, conforme descreve o livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Na Bíblia, os pronomes pessoais masculinos ele e dele são usados para Deus. O Pai é uma pessoa com mente, conforme escreveu o profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Possui emoções, Salmo 78, verso 40. Vontade, Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Deus Filho é uma pessoa com mente. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 52. Possui emoções. Evangelho segundo João, capítulo 11, versículo número 35. Ainda vontade. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo número 15. O Espírito Santo é uma pessoa com mente. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo número 27. Também possui emoções. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo número 30. Vontade. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo número 17. As pessoas da Trindade possuem os atributos de Deus. Confiram. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 37 a 40. Ainda capítulo 8, versículos 17 a 25. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 20. Salmo número 90, verso 2. 139, versos 7 a 10. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 2 e capítulo 26, versículo 13. Ainda Epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 a 11 e Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Deus mostra a sua natureza pessoal ao expressar indignação. Salmo
número 7, verso 11. Riso, Salmo número 2, verso 4. Compaixão, Salmo número 135, verso 14. Amor, Epístola 1 João, capítulo 4, versículo 8. Abominação, Salmo número 11, verso número 5. Ensino, Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 25. Reprovação, ainda, João, capítulo 16, versículo número 8. E direção, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo número 14. Todas essas ações atestam o fato de que Deus é uma pessoa. Negá-lo seria negar que Deus tem personalidade. Subtópico 1.3. Um ser com emoções. Deus criou, sustenta e governa o universo porque é uma pessoa viva. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles há. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo número 15. O Criador é maior que a criatura. O autor da vida tem a vida em si mesmo, de maneira que doou a vida às suas criaturas. Os homens possuem vida e personalidade. Eles têm o poder de autoconsciência e autodeterminação. Visto que Deus é maior que o homem, ele é uma pessoa viva. Paulo usou um argumento similar quando ele tratou com os filósofos de Atenas. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao outro, ou à prata, ou ao ouro, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 28 e 29. Em toda a Bíblia, Deus é revelado como uma pessoa que está viva e ativa. Ele revelou a si mesmo para Moisés como o Eu Sou o que Sou. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Ele é chamado de o Deus vivo pelo menos 30 vezes na Bíblia. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus vivo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 16. Tópico número 2. Negando a personalidade de Deus. O Deus vivo é pessoal, é autoexistente. A fonte de sua existência está contida nele. Todos os homens e criaturas do universo são dependentes de Deus para a vida. Eles receberam sua existência de Deus. Se não fosse por Deus, eles não poderiam viver. Deus, por outro lado, possui vida em si mesmo. Ele existe independentemente de suas obras. Ele vive desde antes da criação do universo. O universo depende de Deus,
Mas Deus não depende do universo para existir. Subtópico 2.1 Idolatria. Os homens que adoram ídolos negam a personalidade de Deus. Denunciando a idolatria que prevalecia nas antigas nações, os profetas bíblicos fortemente enfatizaram a verdade de que Deus é uma pessoa viva. Eles mostraram que aqueles ídolos eram inanimados, sem vida, impessoais. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Salmo número 115, versos 4 a 9. Descrevendo Deus em contraste com os ídolos, Jeremias declarou: Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Deus eterno. Livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo número 10. Os profetas bíblicos mostraram a superioridade de Deus sobre os ídolos, afirmando que eles são coisas, enquanto Deus é uma pessoa. Os homens fazem ídolos, mas Deus fez os homens. Se os construtores de ídolos são pessoas, quanto mais é verdade que Deus é uma pessoa. Subtópico número 2.2 Materialismo. Quando nos preocupamos com o mundo material, somos facilmente atraídos pela fascinação da riqueza. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo número 19. Pensando que seríamos felizes, realizados ou contentes se tivéssemos mais do que buscamos. Esta é uma mentira do pai da mentira, Satanás. Ele quer que estejamos buscando algo que ele sabe que nunca nos satisfará, para evitar que busquemos aquilo que é a única coisa que pode satisfazer: o próprio Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13, diz que não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Devemos contentar-nos com o que temos, e o materialismo é exatamente o oposto desse contentamento. Faz com que nos esforcemos por mais e mais, dizendo-nos que esta será a resposta para as nossas necessidades e sonhos. A Bíblia diz que a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo número 15. E que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo número 33. Se o materialismo conseguisse satisfazer a alguém,
Salomão teria sido o rei mais rico que o mundo já conheceu. Ele tinha absolutamente tudo e mais do que qualquer um, mas achava tudo inútil e fútil. Não produziu felicidade ou a satisfação que as nossas almas anseiam. Ele declarou: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo número 10. No final, ele chegou à conclusão do que devemos fazer. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Ainda Eclesiastes, capítulo 12, versículo número 13. Subtópico 2.3. Panteísmo. O panteísmo nega a personalidade de Deus. Ele identifica Deus com a sua criação. Ensina que Deus é tudo e tudo é Deus e que ele não teria uma existência à parte de suas criaturas. Afirma que se o universo deixasse de existir, Deus deixaria de ser. Ele é descrito como a alma do mundo, pensamento universal ou princípio divino. Muitos cultos religiosos modernos incorporaram o panteísmo. Alguns cultos negam a personalidade de Deus, como a ciência cristã, a Igreja da Unicidade, ciência divina, teosofia e espiritualismo. Nós cristãos rejeitamos o panteísmo. Afirmamos que cremos em Deus, pois Ele é uma pessoa viva e amorosa. Junto com Paulo, declaramos: esperamos no Deus vivo. Epístola de Paulo 1 Timóteo, capítulo 4, versículo número 10. Tópico número 3. Natureza física de Deus. Qual é a natureza física de Deus? Ele possui um corpo como os homens possuem? Deus é orgânico ou inorgânico? Ele é material ou imaterial? Existem duas teorias sobre a natureza física de Deus. Subtópico 3.1. Teoria imaterialista. Alguns acreditam que Deus é uma pessoa, mas que ele não tem um corpo físico material. A Confissão de Fé de Westminster declara: há somente um Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição, um espírito puríssimo, invisível, sem corpo ou membro ou paixões. De acordo com essa teoria, Deus criou o homem à sua imagem moral e intelectual, mas não em sua imagem física. As criaturas que mencionam que Deus tem uma cabeça, cabelo, mente, face, olhos, ouvidos, narinas, boca, voz, braços, mãos, pés e habitando lugares, são explicados como sendo meras expressões humanas utilizadas pelos escritores da Bíblia para demonstrar o infinito de forma incompreensível, ou melhor, de forma compreensível aos homens finitos.
Os homens que acreditam que Deus é imaterial geralmente chamam suas teorias de a espiritualidade de Deus. Para provar sua teoria, eles citam o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, que diz: Deus é Espírito. Subtópico 3.2 Teoria antropomórfica. Outros creem que Deus tem um corpo físico, material, real e literal. Esta teoria afirma que Deus criou o homem à sua imagem física, assim como sua imagem intelectual e moral. Os homens que acreditam que Deus tem uma natureza material aceitam literalmente as escrituras que descrevem Deus como um corpo físico. Os que aceitam esta fé explicam o verso Deus é Espírito, registrado em João capítulo 4, versículo 24, da seguinte maneira: não tem a intenção de descrever Deus em contraste com a matéria, mas sim que ele pode ser encontrado onde quer que o coração humano o busque. Subtópico 3.3 Deus não está limitado ao tempo e espaço. Nós vivemos no mundo físico com as suas 4 dimensões conhecidas do espaço-tempo: comprimento, largura, altura ou profundidade e tempo. O Deus da Bíblia, contudo, reside numa dimensão diferente, para além da percepção natural dos nossos sentidos físicos, o domínio espiritual. Não é que ele seja irreal. Trata-se da questão dele não estar limitado pelas leis físicas e as dimensões que regem o nosso mundo. Livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo número 15. Ele é Espírito. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. As Escrituras revelam que Deus vive fora do domínio do tempo, tal como conhecemos tempo. Livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo número 15. Lemos que o nosso fantástico destino foi planejado antes dos tempos dos séculos, segundo escreveu Paulo em sua epístola, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, Tito, capítulo 1, versículo número 2, e antes da fundação do mundo. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo número 4, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo número 20. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus capítulo 11, versículo número 3. Em outras palavras, o universo físico que vemos, ouvimos, sentimos e vivemos não foi criado a partir de matéria existente, mas de uma fonte independente das dimensões físicas que nós podemos perceber. Isto não quer dizer que Deus Pai e Jesus Cristo nunca se revelam ao povo. As Escrituras são crônicas da interação
cuidado e interesse de Deus para com os homens, mulheres e crianças através dos séculos. Nossa conclusão: o Deus da nossa fé não é um ser longínquo que contempla indiferente o destino dos homens. É um pai que ama ardentemente os seus filhos. Um Deus criador que derrama carinho pelas suas criaturas. E como observação, queremos concluir dizendo que nós herdamos parte da personalidade de Deus. Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. O que isso quer dizer? Significa que fomos feitos com algumas características inerentes ao Criador? Deus nos fez parecidos com Ele mais do que qualquer outro ser deste mundo. O sentido real da nossa vida é estarmos mais próximos de Jesus, o seu Filho, que deu a sua vida para nos resgatar da condenação eterna. Como alcançarmos esse objetivo e retornarmos ao ponto de origem? Existem alguns passos que precisamos seguir. Seguir estes passos para a nossa própria orientação. Primeiro, criar o hábito de leitura diária da Bíblia. Orar sem cessar. Ser obediente à palavra de Deus e amar uns aos outros como se fosse a nós mesmos. Paulo corroborou essa verdade quando escreveu: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo número 31. Deus é o nosso Pai soberano e deve ser glorificado em todos os nossos atos, nas ações que tomamos, pois foi Ele que nos trouxe à vida com amor sublime, terno e puro. Ebenezer Dominical, estamos estudando sobre Deus como a expressão máxima do amor. São lições bíblicas maravilhosas que estamos desfrutando neste trimestre que ora se propõe. E no próximo domingo, nós aqui estaremos de volta. No dia 6 de agosto de 2023, e estaremos estudando a lição número 6, que tratará dos atributos de Deus. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Visite qualquer uma de nossas igrejas nos endereços elencados no princípio desta lição. E deixando como reflexão para todos vocês o texto que está na epístola de 1 João, capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Até a próxima semana,
se Deus disser que sim.